Fala aí, galera. Vamos então continuar nossa aula, né, sobre modelos atômicos, da onde nós paramos, que foi a parte de ondas, né, que eu estava explicando para vocês como é que era uma onda. As ondas elas podem ser do tipo mecânicas, que são, por exemplo, as ondas do mar, as ondas sonoras, apesar de nós não não conseguirmos ver as ondas sonoras, elas também são consideradas ondas mecânicas, vocês vão estudar isso muito em física. E temos as ondas eletromagnéticas, beleza? Que não são ondas mecânicas, né? Tem esse próprio nome, ondas eletromagnéticas. E a luz, né, que vem do sol, a luz que vem da lâmpada, é uma onda eletromagnética, beleza? E como nós vimos, uma onda eletromagnética, ela tem o quê? Ela tem velocidade, como nós vimos, ó, ela tem velocidade. Ela tem um comprimento de onda, lembrando que comprimento de onda é que vai de uma crista a outra de uma onda, e tem uma frequência. Então toda onda, ela vai ser característica, ela vai ser caracterizada por esses três, essas três unidades, né? Essas três características: velocidade, comprimento de onda, lambda, essa letra aqui é lambda, significa comprimento de onda, e frequência, beleza? Frequência é o número de ciclos por segundo e é dado em hertz, Hz, beleza? Então o que acontece? As ondas eletromagnéticas, no vácuo e também no meio do ar, elas têm uma velocidade constante. Toda onda eletromagnética, ou no ar ou no vácuo, ela tem uma velocidade constante, beleza? Se ela tem uma velocidade constante, o que vai diferir uma onda da outra? Uma onda eletromagnética da outra? O comprimento de onda ou a frequência, beleza? Porque se a velocidade é constante, então o que vai diferir é o comprimento da onda e a frequência uma em relação à outra. Então, quando eu falei na aula passada que os sinais de trânsito eles são vermelhos porque eles chegam primeiro aos nossos olhos, não foi porque a onda, a luz vermelha, que é uma onda eletromagnética, ela tem maior velocidade do que as outras cores. Não. Todas as três são ondas eletromagnéticas, porém elas têm a mesma velocidade, só que comprimentos de onda e frequências diferentes umas em relação às outras. Então, o vermelho ele chega primeiro aos nossos olhos, não porque ele tem maior velocidade, mas sim porque ele tem o quê? Maior comprimento de onda. Beleza? Então, se você está nesse ponto aqui com o carro e o sinal está aqui, o vermelho chega primeiro ao seu olho do que o verde. Então é por isso que os sinais de parada eles são vermelhos e não são verdes. Aí você me pergunta, pô, Vitor, não existe outra cor que poderia ser utilizado no lugar do vermelho, uma que fosse mais chamativa? Não, porque a maior onda que nossos olhos enxergam, o maior comprimento de onda que os nossos olhos enxergam é o vermelho. Depois do vermelho vem o infravermelho, que nós não conseguimos enxergar, beleza? Existem algumas espécies de animais que conseguem enxergar o vermelho. O menor comprimento de onda que nós conseguimos enxergar é o violeta. Abaixo do violeta é o ultravioleta, que nós não conseguimos enxergar, beleza? E a gente vê isso aqui, ó, nesse diagramazinho aqui, que é o diagrama de comprimentos de onda e frequência de ondas eletromagnéticas, beleza? Como é que funciona, né, esse diagrama aqui? Como eu falei para vocês, a velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo ou no ar, ela é constante, beleza? Ela é igual à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, beleza?
É, é importante falar que no ar a gente considera que o ar também é constante, mas na verdade a velocidade da luz no ar ela é menor do que no vácuo, beleza? Mas para fins práticos a gente considera que elas são iguais e são constantes. Então o que acontece? Já que a velocidade é constante, o que vai diferir a onda vermelha da onda azul, por exemplo? Vai ser o quê? Vai ser o comprimento de onda e a frequência. Então, por exemplo, digamos que a velocidade seja 20. A velocidade é constante, certo? Existem 3 maneiras de nós chegarmos a esse valor 20. É o quê? É um comprimento de onda de 2 e uma frequência de 10. Ou um comprimento de onda 4 e uma frequência de 5. Ou um comprimento de onda 1 e uma frequência de 20. Com todos essas três multiplicações, nós chegamos à velocidade 20. Então vocês viram que só mudando o comprimento de onda e a frequência, nós podemos mudar. Nós podemos ter a mesma velocidade, que é 20. Beleza? Então, se muda o comprimento de onda, necessariamente vai mudar a frequência e vai mudar aqui o que a gente vai ver ou o que nós não vamos ver, mas podemos sentir. Como, por exemplo, o infravermelho. O infravermelho ele tem um comprimento de onda maior, porém a frequência é menor. Porque à medida que o comprimento de onda aumenta, a frequência vai ter que diminuir, porque a velocidade é constante. Então, o infravermelho é um comprimento de onda maior com uma frequência menor. O infravermelho ele serve para aquecer alimentos. O micro-ondas ele funciona entre essa faixa do infravermelho e essa faixa aqui, né, que já está até escrito aqui, micro-ondas e radar, que é a faixa em que essas ondas eletromagnéticas elas excitam as moléculas de água do alimento. E nesse princípio de excitar a molécula, de fazer a molécula vibrar, ela aquece. É por isso que os micro-ondas elas funcionam nessa faixa aqui. E nós conseguimos ver as micro-ondas? Não. Beleza? A gente bota lá o equipamento, o micro-ondas para funcionar, ele fica girando no prato lá e a gente só abre, tira e vê que está quente. Mas você não consegue ver a onda infravermelho, beleza? Então, aumentando mais o comprimento de onda, chegam as ondas de radar, as ondas de rádio e TV. Por que acontece? Tá lá na FM o Dia. Aí a FM o Dia tá lá no seu prédio lá e tá fazendo uma transmissão ao vivo de um show de pagode lá. Aí acontece, como é que a voz do cantor consegue chegar até os nossos ouvidos? Porque existem equipamentos que convertem a voz, que é uma onda sonora, em uma onda eletromagnética, que é a onda de rádio. Essa onda viaja até o nosso dispositivo, que converte novamente a onda eletromagnética em onda sonora, que é o que nós escutamos. Beleza? A TV, a mesma coisa. Beleza? A TV converte o quê? A TV, na verdade, ela não converte uma onda sonora, porque, na verdade, ela converte uma onda visível em uma onda de TV, e a TV converte novamente a onda que recebeu na forma visível, beleza? Aí, indo mais para maiores comprimentos de onda, você tem a de rádio. Agora, ao contrário, você diminuindo os comprimentos de onda e aumentando a frequência, lembrando, isso aqui é o quê? Para cá, para a direita. Maior comprimento de onda e menores frequências. Para a esquerda, menores comprimentos de onda e maiores frequências. Então aqui nós temos o ultravioleta, beleza? Temos o raio-x. O raio-x que é utilizado, né, quando uma pessoa ela tem uma fratura. Então é necessário que a pessoa tenha, por exemplo, uma suposta fratura. Então é necessário fazer uma radiografia, né, que é tirar o raio-x do osso da pessoa para ver se ela fraturou. Como é que funciona? A máquina de raio-x, ela emite uma onda eletromagnética nessa frequência e nesse comprimento de onda aqui, ó, uma frequência de 10 a 18.
e um comprimento de onda ali entre 10 a menos 10, 10 a menos 8, digamos um 10 a menos 9, que o nosso osso, esse comprimento de onda, ele passa pela nossa pele, mas não passa pelo nosso osso. Então, ele bate no nosso osso e fica. Por isso que na chapa a nossa pele não sai, mas sai o que? O osso. Beleza? Porque essa onda eletromagnética, ela tem um poder de penetração que ela só vai até o osso. Beleza? Ondas mais energéticas, é importante frisar isso, que à medida que você aumenta a frequência de uma onda, a gente diz que a onda ela é mais energética. Então, comprimento de onda grande e frequência baixa são ondas pouco energéticas. Comprimentos de onda pequeno e frequências altas são ondas muito energéticas, beleza? Aqui, depois do raio-x, vem os raios gama, que são produzidos, né, em reações nucleares. Então, esses raios gama, eles são muito intensos e muito prejudiciais à saúde, porque o raio-x já passa a pele e para no osso. O raio gama, ele passa osso, passa pele, passa tudo. E o que acontece? Por que as pessoas não podem ficar tirando muito raio-x, os próprios técnicos, né, de radiografia, eles não podem, eles ficam atrás, né, de uma blindagem. Por quê? Porque esses raios-x e raios gama, eles interagem com as nossas células. E o que acontece? Na hora da multiplicação do DNA, que é quando as células se multiplicam, essas ondas eletromagnéticas, elas mudam a configuração do DNA. E nessa mudança de configuração do DNA, você tem o quê? Você tem uma mutação. E essa mutação, ela pode ser maligna. Então, se você teve uma mutação durante a replicação do DNA de uma célula sua, isso pode originar um câncer. Beleza? Então, os cânceres, eles... Eu não sei o plural. Sou muito ruim em português. Os cânceres... Acho que é cânceres, né? Eles são originados disso, beleza? É quando... Perdão, não é só disso. Uma das causas é essa, beleza? São as ondas eletromagnéticas que causam a mudança durante a duplicação lá do DNA na célula e origina uma nova célula defeituosa, beleza? Que aí é o câncer. E mais pra cá a gente tem os raios cósmicos, beleza? Que é, por exemplo, as estrelas. As estrelas, elas emitem ondas eletromagnéticas muito energéticas, são as mais energéticas de todas, e causam, né, bastante danos. Por que o Sol, ele também tem esses raios cósmicos, beleza? A diferença é que nós temos barreiras em volta da nossa Terra que impedem esses raios de alta frequência atingirem. Mas mesmo assim, grande parte ainda chega até nós. É por isso que nós devemos utilizar protetores solares, né, quando nós vamos à praia. E nem só quando vai à praia. Em dias muito ensolarados, é aconselhável que se use protetor solar mesmo se você for para a rua. Porque esses raios, eles vão interagir com as células da nossa pele e podem causar câncer de pele, beleza? Então aqui, olha para vocês verem a diferença. Olha a quantidade, olha o comprimento de onda que existe no espectro, né? A gente chama isso aqui de espectro. Espectro um espectro eletromagnético. Ele vai de 10 a menos 16 até 10 a 6. Até 10 a 6. São 10 a 22 unidades. Então tem muito comprimento de onda aqui dentro, beleza? Aqui é só uns exemplos. Dentro dessas faixas aqui, existem outras ondas que são características, beleza? E olha só, aqui dentro de um espaçozinho bem pequenininho é o que a gente enxerga. É o que os nossos olhos, as células dos nossos olhos, elas conseguem converter e
o cérebro manda a informação daquilo que nós estamos enxergando. Então é só uma faixa pequenininha que nós conseguimos ver da onda do espectro, né, de onda eletromagnética, que é a luz branca, né, que é a luz visível. Então a luz do Sol que nós conseguimos enxergar tá dentro dessa faixa aqui, beleza? É importante, os raios solares, não, aqui, a luz que vem do Sol, que nós conseguimos enxergar, não tá aqui não. A onda eletromagnética que o Sol emite dessa frequência aqui é uma que nós não conseguimos enxergar. O que nós conseguimos enxergar tá nessa faixa aqui, beleza? Que aqui tá desmembrado, né? Todas as cores do espectro da luz visível. Beleza? Aqui, ó, o espectro visível da luz. Beleza? Esse aqui, digamos, é o espectro invisível da luz. Então, o que acontece? Uma luz, ela é branca por quê? Porque ela tem a soma de todas as cores. Beleza? Por isso que a luz é branca. Quando nós enxergamos uma cor preta, significa o quê? Significa que aquela superfície, aquilo que tem a cor preta, não está emitindo nenhuma luz, beleza? Ele está absorvendo tudo. Então, quando ele absorve tudo, é uma luz preta. Quando nós enxergamos a luz branca, é o que? É a soma de todas as cores, beleza? Então, o preto é absorção, né? Você não enxerga nenhuma das cores. E a luz branca é a soma de todas as cores, beleza? Como é que nós conseguimos ver, né? Como é que ver e saber que a luz ela se desmembra nessas frequências, né? Nesses comprimentos de ondas aqui? Um prisma. Quando você coloca um prisma, quando você focaliza uma luz em um prisma, o prisma ele consegue fazer o quê? Fazer a quebra dessas frequências em cada faixa. É assim que funciona um arco-íris. Porque quando a luz solar bate numa gota de água, a gota de água ela funciona como um prisma, quebrando a luz branca, a luz visível, nos seus vários comprimentos de onda. Beleza? Então o que acontece? Tem como ter arco-íris sem sol? Pouco provável, desde que tenha uma fonte de luz branca que consiga incidir sobre as gotas de água. Então sempre, a maioria, né, quando você vê, né, um arco-íris, é por quê? Porque abriu um sol, ainda está com nuvem, ainda está com moléculas de água no ar, a luz do sol bate nessas moléculas de água, a molécula de água acaba funcionando como um prisma e quebra a luz branca nos seus vários comprimentos de onda. Beleza? Então nessa parte a gente encerra essa parte de ondas. Espero que tenha ficado bem entendido essa parte de ondas. Não é uma ciência fácil, não é uma matéria muito fácil de se entender. Ela é cheia de pormenores, né? Cheia de coisinhas básicas que são difíceis de entender a princípio, mas conforme vocês forem lendo também, vocês vão se habituar mais aos termos e toda a ciência por trás, né, dessa parte. Então, voltando lá ao nosso modelo de Rutherford, né, a gente parou no problema 2, que caiu, né, no seguinte pergunta. Partículas com carga elétrica em movimento perdem energia. Por que o elétron não colide com o núcleo, já que o elétron é negativo e o núcleo é positivo, contém prótons? Se negativo atrai positivo, por que o elétron não vai e cai no núcleo? Beleza? O Rutherford, com o modelo dele, ele não conseguiu explicar isso. Beleza? Então chegou um outro cara chamado Bohr, que com a melhora, né, da ciência, com novos experimentos, novas descobertas, propôs o modelo dele, beleza? Esse então é o quarto modelo que nós estamos vendo, que é o modelo atômico de Bohr.
Nesse modelo dele, ele falou alguns postulados importantes. Ele falou o seguinte, ó, os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo, sem emitirem nem absorverem energia. Essas órbitas estáveis são denominadas estados estacionários, beleza? Então, os elétrons, eles estão girando ao redor do núcleo. Aqui, ó, um elétronzinho girando. Eu já vou falar o que é essa coisinha vindo para indicar. Então, você tem os elétrons girando ao redor de núcleo em orbitais, que ele chama em órbitas circulares, beleza? Sem absorver e emitir energia. Então, o elétronzinho ele sempre vai ficar girando ali ao redor do núcleo e não vai bater no núcleo. Por quê? Porque ele está estável ali. É como se fosse a Terra ao redor do Sol. Beleza? A Terra não cai no Sol por quê? Porque a Terra está numa velocidade muito grande e isso mantém uma distância constante do Sol. Beleza? A mesma parecido acontece aqui. Então, estou fazendo uma analogia para vocês entenderem bem, né? Como é que era o modelo dele. Então, os elétrons eles estão girando ao redor do núcleo sem absorver e emitir energia. Eles são estáveis nessas órbitas, beleza? Esses estados são chamados de estados estacionários. O segundo postulado dele falou o seguinte, ó. Os elétrons podem saltar de um nível para outro mais externo, desde que absorvam uma quantidade definida de energia, que é chamado aqui, ó, de quantum de energia, beleza? Ao voltar ao nível mais interno, o elétron emite um quantum de energia, na forma de luz de cor bem definida, ou outra radiação eletromagnética, beleza? Então, o que acontece? Um elétron, quando está aqui, nessa partezinha aqui menor, nesse anel aqui menor, ele vai ter uma certa energia, beleza? O que acontece? Se ele absorver energia, ele pode absorver energia de qualquer fonte. Pode ser na forma de calor, na forma elétrica, às vezes na forma mecânica. Então, a maneira que ele vai absorver energia não importa, mas ele pode absorver energia. O que acontece? Ele pode absorver energia. Quando ele absorve energia, ele pula para um nível mais externo. Por que ele pula para um nível mais externo? Pelo seguinte, o elétron é negativo, o núcleo é positivo. Então o elétron ele vai estar o quê? Ele vai querer estar mais perto do núcleo, aqui nesse anel de dentro, ou mais longe do núcleo? Ele vai querer estar mais perto do núcleo. Se o elétron é negativo e o núcleo é positivo, e um atrai o outro, quanto mais perto ele estiver do núcleo, melhor. Concordam comigo? Então, para ele se afastar do núcleo, para ele se afastar do lugar que ele quer estar, ele vai precisar de energia. Beleza? Então, os elétrons eles podem saltar de um nível para o outro mais externo, desde que absorvam energia. Então, aqui, ó, essa ondinha que vocês estão vendo aqui, que é uma onda eletromagnética, ele tá o quê? Ele tá atingindo o elétron e tá fazendo ele pular de nível. Beleza? Então, o elétron, nesse estado aqui de fora, a gente diz que o elétron está no nível excitado. Beleza? Aqui, ele está no estado fundamental e em cima, ele está no estado excitado. Beleza? Então, o elétron se excitou porque absorveu energia. Lembrando que essa energia ela pode ser na forma de calor, na forma de eletricidade, ou aqui, na forma de um fóton. Às vezes a gente chama uma onda eletromagnética que fornece energia para um elétron. Para ele pular de nível, é chamado de fóton, às vezes, beleza? Aí nós temos aqui explicando, né? O elétron está girando aqui, aí vem uma energia que interage com o elétron jogando ele para o lado de fora, beleza? Só que, quando ele está no estado energético... Opa, a bateria está acabando. Só que, quando ele está no estado energético, ele não fica por muito tempo. Por quê? Porque esse estado excitado dele é um estado momentâneo. Ele vai querer voltar ao quê? Ao seu estado fundamental. Então, quando ele volta ao seu estado fundamental, aqui, ó, ele emite a mesma energia que ele absorveu. Só que ele emite, geralmente, na forma de luz.
de cor bem definida, que nós conseguimos enxergar. Às vezes pode ser de outro tipo de radiação, mas a grande maioria das vezes é de radiação visível, beleza? Então, o elétron está aqui. Ele absorveu energia, certo? Na forma de calor, por exemplo. Quando ele volta do seu estado excitado para o seu estado fundamental, ele vai emitir essa energia na forma de luz. Aí, vocês vou pedir para vocês se lembrarem lá da aula de... Na aula da Feira de Ciências, que tinha um grupo que era do caso do nono ano na época, né? Que agora está no primeiro ano do ensino médio. Eu não lembro exatamente quem era o grupo. Eu lembro que tinha um... Não lembro agora. Tinha o Eliakim. Acho que tinha... Ah, esqueci. Mas enfim. A Manuela também estava no grupo, que era do nono ano. Então, o que acontece? Aqui, você tem átomos diferentes, de diferentes espécies, que eles estão o quê? Esses nomezinhos aqui embaixo, eles são substâncias diferentes, beleza? E o que acontece? Essas substâncias diferentes, elas estão sendo queimadas. Toda substância, todo átomo, a gente vai ver mais pra frente, tem um número de elétrons diferente no seu último nível. Então acontece, quando esse elétron ele recebe energia térmica, porque a substância está sendo queimada, certo? Importante também que que o átomo que está sendo excitado aqui, o elétron do átomo que está sendo excitado aqui, é o que vem primeiro, que é o metal, beleza? No caso aqui é o metano, mas a gente considera só os de cor mesmo mais intensa. Então, o elétron, por exemplo aqui o césio, o elétron do césio, ele vai absorver energia porque ele está queimando, beleza? O césio está aqui dentro, ele está queimando. Esse elétron do césio, ele absorve energia, vai para o estado excitado e quando ele retorna do estado excitado, ele emite energia numa onda específica de cor, que no caso é essa cor aqui, meio violeta, beleza? Então cada elemento, por ter elétrons diferentes nas suas camadas, eles vão emitir o quê? Cores diferentes, beleza? Porque a energia do elétron é diferente. Esse aqui é o princípio por trás dos fogos de artifício. Quando você vai lá na Praia do Forte, ou em Copacabana, ou em Icaraí, no Réveillon, o que acontece? Os fogos, você vê lá os fogos verde, azul, amarelo, cinza, de várias cores, por quê? Porque os elementos diferentes, quando os fogos explodem, os átomos que estão lá no compartimento dos fogos, eles absorvem energia pela explosão e logo os elétrons, né, desses átomos, eles absorvem energia e vão para o estado excitado. Quando eles retornam do estado excitado, eles emitem energia na forma de luz, beleza? E cada luz tem o seu comprimento de onda específico, né? É o que a gente viu do sinal. O sinal, ele é vermelho por quê? Porque ele tem um comprimento de onda do vermelho. O amarelo tem um comprimento de onda diferente. O verde também. E por aí vai. Beleza? Então, é muito interessante essa área de onda eletromagnética. Tudo está envolvido ao átomo, a eletrosfera do átomo. Beleza? Tudo está envolvido a transferência... absorção, né, e emissão de energia pelo elétron. É uma área muito bacana de se estudar. E essa parte, né, encerra definitivamente a questão de onda eletromagnética, né? Vou vir outras vezes provavelmente eu vou falar de onda eletromagnética, mas por agora fica finalizado, né, essa parte de onda eletromagnética. Bom, então, né, como é que é o modelo prático, né, atômico de Bohr, né? São níveis de energia, então os átomos, eles têm a eletrosfera
do átomo, eles têm níveis de energia específico. É como se fosse, por exemplo, um prédio. Um prédio tem um andar, dois, três e assim vai, certo? O átomo é a mesma coisa, beleza? O primeiro nível, que seria, por exemplo, o primeiro andar, a gente chama de K, e ele só pode ter 2 elétrons. Por quê? Porque aqui, ó, o K, ó, o círculozinho, é pequenininho. Então, a gente sabe que elétron repele elétron, beleza? Então, se você bota 3 elétrons aqui nesse círculozinho pequenininho, eles vão se repelir. E necessariamente um vai ter que ir para a camada de cima, que é a camada L. Aí segue o alfabeto, K, L, M, N, O, P, Q, beleza? Então, a camada K é a camada mais perto do núcleo, ela só pode ter no máximo 2 elétrons. A camada L, que é a segunda camada mais perto do núcleo, ela pode ter 8 elétrons. A camada M, 18, camada N, 32, camada O, 32, camada P, 18 e camada Q, 2. Beleza? Por que vai diminuindo, né? Vocês podem pensar, pô, professor, por que na parte da O... Por que, por exemplo, a O não é 64 e a P, né, não vai aumentando? Porque as camadas elas vão ficando muito longe. A distância entre o núcleo e o elétron vai ficando muito, muito grande. Então a força de atração entre o núcleo e o elétron fica muito pequena. E acaba que o núcleo ele não consegue segurar mais esses elétrons. Aí os elétrons vão embora, vão procurar outro núcleo que esteja mais perto. Beleza? Então, ó, cada um desses níveis possui um valor determinado de energia, que é como se fosse os andares. Não existe um andar e meio. Você não para entre o andar 1 e o andar 2. Só se o elevador quebrar, claro. Aí você vai ficar ali no meio, mas também você não sai do elevador. Beleza? Então, as camadas, elas são bem definidas. As conhecíveis, né, vão até 7. E ela também, né, é chamada de K, até Q. Beleza? Então, esse é o modelo atômico de Bohr, né, de níveis de energia, que cada nível, conforme você vai aumentando a distância do núcleo, os níveis de energia eles vão diminuindo, porque o positivo atrai negativo. Então, o núcleo que está aqui, ele vai atrair muito mais os elétrons que está aqui pertinho do que esse elétron que está, por exemplo, vindo aqui, ó. Aqui também. Beleza? Porque o elétron está mais longe do núcleo. Se o elétron é negativo e o núcleo é positivo, quanto mais eles estiverem perto do núcleo, melhor. Beleza? Aí, com a melhora, né, na ciência e tudo mais, é aquele esquema, né? Conforme você vai evoluindo na ciência, as leis... as leis não, perdão. As hipóteses, elas são melhoradas e a ciência vai se completando. Então, o que acontece? Um cara chamado Schrödinger, ele propôs um modelo dele também com os estudos dele, que foi em relação à estatística, beleza? Então o modelo de orbitais que ele propôs é um modelo mais estatístico do que é muito mais baseado em estatística do que baseado assim, em conceitos simples. Então não vale a pena ficar falando muito sobre o modelo dele, em termos de matemática, porque é muito complicado, beleza? Ele só é estudado, né, matematicamente na universidade. Mas, assim, ele postulou uma coisa importante, que era assim, ó. Os elétrons que estão girando ao redor do núcleo, diferente do que o Rutherford falou, né, que ele vai estar lá sempre numa região, né, fixa, ele, na verdade, ele vai estar o quê? Ele vai estar no que ele chamou de orbital, que é uma região do espaço ao redor do núcleo onde é máxima a probabilidade de se encontrar o elétron. Então, aqui à esquerda, a gente tem o modelo do Rutherford. Perdão, do Rutherford não, do Bohr, que é o elétron girando em
em um nível, né, de energia específico. No do Schrödinger, não. No Schrödinger, o elétron ele pode estar entre o núcleo e o máximo desse nível. Beleza? Então existe uma probabilidade de ele estar em qualquer região aqui. Então o modelo dele é um modelo probabilístico. Beleza? Então o importante, a grande importância do modelo dele é o que ele aplica, né, o que ele chama de orbital, que é a máxima, é a região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Então, um orbital é isso. Quando alguém perguntar o que é um orbital de um átomo, o orbital de um átomo é a região que é a máxima probabilidade de se encontrar aquele elétron. Beleza? Ele vai estar ali? Pode ser que sim, pode ser que não. Beleza? Só que a chance de encontrar ele ali é grande. Beleza? Então é como se fosse uma analogia boa, é como se fosse a hélice de uma aeronave. Aqui você tem a paleta bem no meio, né? Você tem 3 paletas, elas estão bem definidas aqui, né? É como se fosse aqui um triângulo equilátero, né? Você tem ângulos de 120 aqui. Então o elétron está, por exemplo, aqui nessa região aqui, certo? Só que isso aqui era como se fosse um modelo de Bohr. No modelo do Schrödinger, o elétron vai estar o quê? O elétron pode estar em qualquer região aqui. É como se fosse a paleta girando. Beleza? Se você der um tiro, você pode acertar a paleta, não pode? Como também não pode acertar. Isso é a probabilidade de se encontrar o elétron. Se você atirou e acertou a paleta, significa que você encontrou o elétron. Beleza? Mas a paleta está girando uma velocidade enorme. Então existe uma probabilidade de você acertar. Beleza? Então nós vimos, né, a evolução dos modelos atômicos, né? E a gente encerra aqui o estudo de modelos atômicos. Beleza? Que nós passamos por Dalton, que propôs, né, o modelo indivisível dele, né, lá em 1803, falando que o modelo dele era como se fosse uma bola de bilhar, né, uma bola de sinuca, indivisível. Depois veio Thomson, que descobriu, né, os elétrons, né? Ele propôs que o átomo dele fosse uma massa positiva com os elétrons negativos. Depois veio Rutherford, né, com a descoberta do núcleo. Ele viu que o núcleo era pequenininho e que os elétrons, né, estariam girando ali ao redor do núcleo, na eletrosfera. Depois veio o Bohr, que quantificou, né, esses níveis de energia. Ele viu que os elétrons, eles não estão aleatoriamente, né, girando ao redor do núcleo. Na verdade, eles estão em órbitas. Perdão, órbitas não, órbita foi o Schrödinger. Eles estão em níveis de energia bem específicos, beleza? E para você passar de um nível para o outro, você tem que absorver energia ou emitir energia, dependendo se ele está indo para um nível mais externo. Ele tem que absorver energia. Se ele está indo para um nível mais interno, ele tem que liberar energia. E depois veio o Schrödinger, né, que é o modelo probabilístico, né? Que aqui, esses pontinhos azuis é o quê? É um modelo de probabilidade, em que as chances de se encontrar o elétron é maior. Beleza? Então vocês viram, né? Tem as escalas de ano. Você vê que a partir do Rutherford, a ciência, ela dá um boom, né? Do Dalton pro Thomson são mais de 100 anos. Depois são ali 7 anos. Depois 2. Aí do Schrödinger já tem um pouquinho mais de ano, beleza? Parou aqui? Não. A ciência, ela tá sempre em constante evolução. Pode ser que daqui a um ano, ou sei lá, daqui a 200 anos, venha a existir um novo modelo. Pode ser que um de vocês proponha um novo modelo. Enfim, a ciência, ela tá sempre em evolução, beleza? Então, ela não para por aqui. Beleza? Então é isso, galera. A aula fica por aqui. Nós acabamos, então, os modelos atômicos, né? Nós vimos todos os modelos. E é isso aí, galera. Valeu, abraços. Tchau, tchau.